Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Vamos aqui para mais uma live, Você Mais Rico, nosso resumo semanal de economia e finanças, para que você fique sempre bem informado e sabendo das coisas. Fala Lude, como é que você está? Tudo bem? Paulinho vai entrar aqui na live e aqui vamos comentar juntos aqui, vamos discutir um pouco essa semana, uma semana corrida para todo mundo, inclusive para o senhor Baltazar, com certeza para a Ludmilla também, que tem. Vamos lá. Paulinho, senhor Baltazar, o que o senhor está fazendo? O senhor está demorando. Fala, Paulinho, Fala, Eriquinho. como é que você está? Boa tarde. Tô bem. Muito boa tarde para você. Espero que você esteja bem. Aqui tá um frio danado, Eriquinho. Aqui é um outono seco, com um clima frio. O carioca não está acostumado. Eu particularmente adoro, tá? Mas tem chovido muito aqui, então dá preguiça, né? Eu vi aqueles seus stories ali perguntando se dormiu bem ou se acordou mais ou menos. Pô, cara, mais ou menos, porque aqui tá um friozinho muito bom para continuar na cama. Tá osso, tá osso. Queria, antes de começar Tá aqui a nossa osso. live aqui, queria mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos ouvindo aqui, o Júnior também, o Júnior Xavier está sempre nos ouvindo aqui também, o Diego também, a Jaqueline, mas o Júnior está sempre aí, todas as lives, ele está firme e forte aí, está assistindo, ouvindo. Um abraço para você, Júnior. Paulinho, estamos aqui essa semana, né? Como todas as semanas de economia e finanças são semanas com coisas que ocorrem, né? Que saem do padrão, né? Coisas, expectativas que já, né? Já meio que já estava meio que precificado, já estava sabido o que ia acontecer. Em outras situações a gente, né? Acontecem novidades e a gente tem que saber e tem que ter resiliência para a gente lidar com situações, né? E sempre tomar cuidado para que você não a gente qualquer situação na vida a gente tem que passar pelo risco, né? O risco é um fator primordial, né? Quando você sai de casa você tem o risco de acontecer alguma coisa, um acidente, né? Não que eu queira que ocorra, mas a gente sabe que sempre há um risco. E em economia, investimentos, em finanças também há sempre um risco. O risco, né, de você, né, de ter de um determinado período de tempo, de você perder dinheiro, ou de cair, né, do seu rendimento, a rentabilidade cair. Em economia também acontecer coisas assim, uma guerra, né, escassez de produtos. Por que eu estou situando isso tudo? Porque eu acho que essa semana ela foi especificamente interessante para conversar sobre algumas coisas, algumas regras que ocorreram, né? Então, nos Estados Unidos, a gente aconteceu, né, da nova regra de gastos, né, que também foi mais ou menos parecido com o Brasil no sentido de algo que foi debatido, mas os Estados Unidos, em tese não, ele tem uma importância maior na economia global, o dólar na economia. Então, ele tem um peso muito maior nas discussões que ocorrem lá do que, com todo respeito, aconteceu em Botsuana, né, aconteceu entendeu, no Tahiti, né, no, sei lá, aqui na Áustria também, que também tem a sua importância, mas não se compara com o que acontece nos Estados Unidos. Então é sempre algo que acontece um murmurim, né, de situações, de informações. Quando acontece, sai uma informação, né, por exemplo, hoje quando você saiu de pagamentos, né, payroll nos Estados Unidos, isso movimenta muita coisa, a economia, as expectativas. Por quê? O Banco Central, né, e esse é o ponto que vamos entrar aqui devagar, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, ele é um banco central que não tem influência só nos Estados Unidos, do mundo todo. A gente chama de que é o Banco Central do mundo, né? E o que acontece lá, todos os agentes dos mundos, os bancos centrais têm que ficar de olho. E queria entrar nesse assunto aqui. Fala, Ricardo, beleza? Boa tarde aí, diretamente aí. Finalmente, já acabou a obra do banheiro, Ricardo? Spoiler aí. E isso é uma coisa, Paulinho, que eu queria saber a sua opinião, né? Até que ponto você acredita, né? Os seus clientes te perguntam, ou você propriamente fica de olho, né, no que está acontecendo nos Estados Unidos para você conversar com as pessoas do que vai acontecer no Brasil, né? E propriamente eu vou comentar um pouco sobre isso na Europa, né? Mas eu queria saber de você, nessa questão do Brasil, até que ponto as informações que saem, né, dos Estados Unidos
você acha que afeta com muita força a vida financeira das pessoas aqui no Brasil em geral? É uma pergunta meio geralzona, né? Mas é uma pergunta, eu acho que vale a pena para a gente depois ir entrando nos outros tópicos, que a ideia aqui nossa, né, dos nossos papos aqui de quinta-feira, é a gente trazer vários temas aí para vocês ficarem bem ligados no que aconteceu, né, na semana de economia. E é isso, trazendo o nosso pitaco aqui, a nossa opinião, Paulinho. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, só dando um abraço aqui pro Ricardinho, tá, da Rádio Web, sempre presente aqui nas nossas lives. Diegão, que estudou comigo, entrou aqui na live também. Grande abraço, encontrei com ele aqui no Downtown, acho que foi semana passada. E Levi, meu primo, aqui desejando sucesso. A todos nós, primo, tamo junto sempre. Eriquinho, esse tema que você me levantou a bola aí para cortar, ele tem até bastante a ver com, né, alguns projetos em paralelos que eu faço aqui. Eu fui chamado para dar uma palestra exatamente sobre essa questão do tema da influência externa em relação aos investimentos aqui no Brasil. Tá? Eu nem sabia, hein? Para o dia a dia do... Pois é. Eu recebi esse convite tem alguns minutos. Eu recebi um e-mail aqui. Então também é uma surpresa para a Eriquinha. Eu gosto dessas reações da Eriquinha, que são bem espontâneas. Mas vamos lá. O que acontece? No dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não dá conta. Tá? E para quem é um investidor peixe pequeno, tá? Que é o meu caso aqui ainda, né? E eu converso com muitas pessoas ali que estão construindo o patrimônio, né? Que aos poucos ali vão diversificando a carteira e vão abrindo novas frentes de novos investimentos, não tem noção do quanto que a gente é regido por toda a tomada de decisão política, de toda a questão comercial entre os acordos ali das grandes potências ao redor do mundo. Tá? O que acontece na prática? E eu tenho essa experiência ali justamente por atender clientes mais alta renda e private, tá? Que são as pessoas que movimentam um volume de dinheiro mais relevante. Toda vez que a gente tem alguma decisão do Fed, tá? Que é o Banco Central norte-americano, e ele faz uma alteração na taxa de juros, por exemplo, né, que seria a referência para o resto da economia como um todo, existe uma grande movimentação do capital estrangeiro de vários outros países indo em direção ou saindo dos Estados Unidos por conta disso. Tá? Então, se você tem uma elevação na taxa de juros, nem que seja 0,25% ao ano, aí pensa assim, poxa, Paulo, mas subiu 0,25% ao ano nos Estados Unidos, como que isso vai interferir nos meus investimentos aqui e como que isso vai mudar alguma coisa? A partir do momento que sobe a taxa de juros, tá, a sinalização que vem para o mercado a nossa referência que a gente tem aqui do governo com maior capacidade financeira, né, creditícia, de honrar com seus pagamentos é os Estados Unidos. Então, quando eles sobem a taxa de juros, eles estão sinalizando que aquele custo de oportunidade está aumentando. Ou seja, para que eu saia de um ativo livre de risco e comece a investir em alguma coisa na economia real, eu preciso ter um incentivo muito maior, tá? Então, a grosso modo, a gente tem uma regrinha de bolso aqui, que eu uso para tentar ilustrar de uma forma mais lúdica, mais simples para o meu cliente final, pessoa física, especialmente, para cada ponto percentual que sobe na taxa Selic, você teria ali algo em torno de 2 a 4% a mais de retorno que você exigiria na sua parcela criativa, né, na sua parcela de renda variável da sua carteira, tá? Para os Estados Unidos não é diferente, porém, essa razão de proporção é muito maior, porque universalmente a taxa de juros deles sempre foram muito baixas, e a movimentação deles sempre foram em torno de 0 ou então 0,1, 0,2. Né? Quando existe algum tipo de movimento nesse sentido, isso chacoalha o mundo como um todo, em termos de fluxo de capital. Então, se lá eleva a taxa básica de juros, muitas pessoas que querem investimentos livres de risco vão para os Estados Unidos, tá? Isso faz com que, né, na lei da oferta e da demanda, se muitas pessoas estão demandando dólar para investir lá, acaba fazendo com que ocorra uma valorização da moeda deles em relação a todas as moedas do resto do mundo. Tá? Ou seja, Estados Unidos elevou os juros, de imediato desvaloriza o nosso câmbio aqui. Tá? Fica mais desfavorável, fica mais caro o dólar para a gente comprar. Tá? E como a gente tem tratos comerciais com os Estados Unidos, isso interfere diretamente na nossa bolsa. Tá? Então, quando os Estados Unidos vai bem, a gente vai bem e vice-versa. Tá? Se porventura aumentou o atrativo da renda fixa norte-americana, você tem um trade-off, você tem uma troca direta da relação de interesse entre renda fixa com a renda variável. Tá? Então, se está mais interessante na renda fixa,
piora ali a relação da renda variável, tá? Então, esse é um breve preâmbulo, Eriquinho, bastante amplo ali, de como pode interferir o portfólio, né, do cliente, por menor que seja o nosso patrimônio, por menos diverso, ali em termos de rentabilidade. Tem um ponto, né, Paulinho, que é o seguinte: às vezes a gente, quando fala em economia, às vezes a gente entra num mundo assim que parece um pouco tenso, né, ou difícil de as pessoas às vezes entenderem algumas coisas, né? E às vezes, né, eu fico pensando, eu estou fazendo um treinamento aqui também, aqui na Áustria, para poder tirar umas certificações aqui e ter que explicar, ter que aprender as coisas, né, específicas de economia em alemão, para poder explicar, me fez repensar como eu penso na coisa natural em português, ou como eu penso, porque é como se eu tivesse que explicar para o meu cérebro como aquilo acontece, para eu poder entender numa outra língua. Isso é uma coisa engraçada, que às vezes a gente faz naturalmente, né? Com o inglês, muitas vezes, os termos repetindo, mas em alemão foi uma outra mudança dentro da minha cabeça, de pensamento, porque os termos são ainda mais, são diferentes. Por mais que eu já fale alemão há um tempo, os termos são diferentes, né? Então, para essa questão que você estava falando de investimentos, né, e para os nossos ouvintes aqui, uma coisa que eu queria que ficasse bem claro é o seguinte: a pessoa que investe no mundo dos investimentos sempre tem um lado que em tese vence, um lado que perde. Vamos pensar assim, né? E para você receber um dinheiro, quando a gente fala no Brasil, que tem que poupar mais, não só para o investimento, mas poupar para ter recursos, porque quando você vai num banco, coloca o seu dinheiro no banco, numa poupança, seja o que for, aquele seu dinheiro, o banco, ele vai emprestar para um outro agente, para uma outra pessoa, para poder fazer um empréstimo, para poder construir algo. Então, o banco precisa de poupadores. E se você consome todo o seu dinheiro, não tem como poupar, logicamente. E o mundo todo, a gente em tese, briga por poupanças, né, de outros países, né? Porque, em tese, existe uma coisa, talvez, que o nosso ouvinte já tenha ouvido, né, que no Brasil não tem poupança suficiente para aquilo tudo. E o governo também, quando faz obras, ou quando você empresta dinheiro para o governo, os títulos públicos, né, para o governo se financiar, o governo se financia através, né, dos impostos, através de títulos públicos que ele emite e através também, essa maneira mais perigosa, da política monetária muito expansionista, ou seja, quando ele gera, ele imprime muito dinheiro e aquilo a gente sabe o que acontece, né? Inflação, Então, são as maneiras que ocorrem, né, para a gente discutir em economia. E, naturalmente, os recursos, quando a gente coloca e você empresta para o governo, você está deixando, né, ou botando na renda fixa, quando a gente fala bastante, né, dos produtos todos que existem na renda fixa, a gente está deixando de emprestar por exemplo, comprar uma ação, deixando de comprar, e o dinheiro deixa de entrar, né, para aquilo. E investidores internacionais, vendo, por exemplo, a Bolsa do Brasil ou vendo os investimentos do Brasil baratos, acabam comprando muito da Bolsa do Brasil. E eu estava até, eu ouço alguns podcasts aqui fora, né? E tem um que eu gosto muito, que é de uma empresa chamada da Inglaterra, chama-se Finamais. E não ganho nada para falar sobre ela, ainda não. Mas é uma empresa que Ainda não. Ela faz resumos de casas de research, de pesquisa, para você, né? Para você, e você ouve tipo em 3, 5 minutos, tudo assim, né? E pode ler também. Eu acho muito interessante. E uma das coisas que eles falam que os países, 2 países em tese que estão assim baratos, né, para se investir, ou países que são interessantes. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma recomendação direta, é uma questão informativa, porque se vocês perderem ou ganharem dinheiro, nem Paulinho, nem eu ganhamos nada com isso, né, no sentido financeiro. Ganhamos quando você aprende. São a China, por exemplo, né, que está passando uma situação e está melhorando. O Japão, né, que também tem vários ativos muito interessantes no sentido, né, país em si, não estou falando de empresas específicas. E o Brasil. O Brasil é uma das bolsas mais baratas do mundo. O que a gente fala de bolsa barata? É que o preço, né, dos ativos na Bolsa do Brasil em relação ao lucro que as empresas dão está em níveis muito baixos. É em níveis muito baixos. Por isso que eu sempre falo do Brasil, né, no sentido de... Não estou falando que o Brasil vai virar... Eu estava lendo uma notícia, Paulinho, que o Brasil ia virar a Suíça. Né? Tinha alguns
Uou, de pesado, hein? alguns se eu não me engano, de um ex-economista chefe do JP Morgan, por exemplo, falando, né, exatamente esse tipo de coisa. Então não é uma notícia aleatória. Então ele estava explicando especificamente que o Brasil, como player, né, na América do Sul, né, e seria uma empresa muito, seria um país que ia atrair muito capital pela estabilidade dele e assim por diante. Então, quando a gente fala de investimento, a gente tem que pensar nisso tudo, né? E às vezes voltar, né, para o básico, voltar para a ideia essencial daquilo, faz com que fique mais, fique mais claro, porque economia, como você falou, às vezes é um pouco chata para algumas pessoas que não entendem, porque eles veem só o resultado final daquilo, né? Só que existe todo um racional, um raciocínio por trás, que a nossa ideia aqui, né, trazer para as pessoas, para que elas entendam esse racional por trás, para elas entenderem o resultado final. É como se você visse, às vezes, as notícias, os títulos, né? E o título, em tese, chama a atenção da pessoa, né? Mas não necessariamente é igual você mais rico. Para a pessoa ficar mais rica, ela tem que ter bons hábitos, e os hábitos são criados com o tempo, com a dedicação, com a perseverança, né? com a persistência, né? E investimento não é diferente. Então, só estou querendo falar um pouco disso, né? Para poder lembrar para os nossos ouvintes, né, que exatamente isso é importante. E tomem cuidado com as modinhas, das situações, tal, né? E a gente sempre alerta, Paulinho e eu aqui falando assim sobre a questão do Brasil, das possibilidades que vocês têm de investimento e dizer que a situação às vezes é ruim. E se a situação é ruim econômica, não no sentido de a gente tem, né? É ruim, mas não é tão ruim assim comparado com outros países, né? E não é aquela história, né? Muitas vezes que a gente ouve, né? Quando a gente era criança, da mãe falando: ah, meu filho, eu não quero que você se compare com. Eu sou sua mãe, né? Eu não sou a mãe dos outros, né? Então, mas é sempre bom a gente ter, né, esses comparativos e para falar sobre isso. E eu entrei nesse assunto, Paulinho, para a gente entrar aqui um pouco numa visita eu estava falando do Brasil à Suíça, né? Que houve agora, essa semana, o Maduro, né, o presidente da Venezuela, foi no Brasil, veio ao Brasil, veio a Brasília, né? Ele e outros representantes de Estado da América, do Mercosul, da América do Sul, vieram para o Brasil e perguntaram, né, uma pergunta que me fizeram, que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco sobre ela, no nosso próximo momento aqui, por que o Brasil, né, se alia à Venezuela, um país, né, que deve mais de R$ 1 bilhão para o Brasil. Lembrando aqui, deve porque o Brasil, muitos exportadores brasileiros enviaram para a Venezuela não foram pagos e quem em tese existe um seguro, né, do BNDES, né, para exportadores e eles foram indenizados pelo seguro do BNDES. Mas lembrando que o BNDES se financia através do fundo do FAT, o Fundo Amplo do Trabalhador, que é através de vocês. Se vocês trabalhando pagaram parte do seu salário justamente para isso. E outras maneiras também dele se financiar, mas o maior, né, é o FAT. Né? Então, por que o Brasil faz aliança com esses países, Paulinho? Você acha que é uma aliança ideológica, né, aqui para o presidente querer se mostrar diferente do outro presidente, em tese, né? Ou você acha que existe economicamente algo que seja interessante para o Brasil se juntar à Venezuela, por exemplo? Pergunta É uma difícil. bela pergunta, e bem difícil também, tá? Vamos lá. Eu acho que, na verdade, é um mix dos dois, tá? É um pouco difícil de precisar ali para saber quantos por cento seria de cada um, mas eu diria que aqui no Brasil, eu estava até trocando essa ideia aqui com um outro primo meu, sobre essa questão política, né? Um fenômeno latino-americano. A gente tem muito essa questão de paixões políticas, né? Então, rola muito uma idolatria a algum tipo de imagem, né? De alguma pessoa muito poderosa, né? E em alguns casos até tem pessoas que têm uma certa afinidade com figuras muito centralistas, né? Então, esse tipo de paixão, né? De politicagem exacerbada aqui no Brasil acaba florescendo muito, tá? O que acontece na prática? Analisando ali as estatísticas de voto, né, intenções de votos em momentos pré-eleitorais, a gente tem bases bem divididas no Brasil, tá, que mais ou menos correspondem a uma mesma média quando a gente faz essas análises ali em períodos eleitorais diferentes. Tá? Por volta de 29% a 32%, existe uma base eleitoral bastante à esquerda,
tá? De maneira imutável, custe o que custar, independente do progresso econômico ou não, se a economia está indo muito mal ou muito bem, tem algo por volta de 30% que sempre vota na esquerda. E do outro lado também é verdadeiro, algo em torno de 29% a 32% que também sempre vota na direita, independente ali do momento econômico do país. Tá? E tem uns 40% ali que vão de acordo com o resultado e uma análise um pouco mais aprofundada e menos apaixonada politicamente, que vão sempre trafegar entre um lado ou outro. Tá? E é isso que causa essa disputa bem grande aqui no Brasil, e uma discussão muito acirrada em termos ideológicos. Tá? Mas respondendo à pergunta do Eriquinho, em termos econômicos, a gente não vê grandes incentivos em simplesmente fazer aliança com alguém que você não tem uma capacidade financeira ou alguma capacidade produtiva ou comercial, né, de fazer alguma troca nesse sentido. Tá? Então, é evidente que quando você tem algum projeto lá na faculdade que você quer cumprir, quem você vai chamar? O nerdzinho que sempre tira 10 ou aquele cara que mal frequenta a aula, que não presta atenção, que não tem um caderno de anotações? É claro que a gente sempre vai tentar se juntar àquelas pessoas que são mais fortes, aquelas pessoas que desempenham mais, que têm mais performance, independente se você está no meio de trabalho, em algum projeto, na faculdade, ou o que seja. Tá? Ao meu ver, existe muito uma resposta a essa base, né, que todo presidente, independente do lado, ele sempre fala para uma base específica, então esse tipo de notícia acaba conversando muito bem, né, como se fosse uma boa notícia ali de se aproximar com uma pessoa que tem uma ideologia política muito mais próxima da dele. Tá? E por outro lado, quando a gente faz esse tipo de sinalização, né, a gente passa a dar luz para alguns países que talvez não tenham tanta relevância ali econômica e comercial em relação ao Brasil. Isso pode fazer com que a gente crie novos aliados também. Tá? De qualquer forma, Eriquinho, eu acho que qualquer tipo de reunião ou união nesse sentido desses políticos acabam trazendo algum dividendo ali em termos de voto, popularidade e apoio, que talvez não apoiasse o outro lado. Tá? Então é uma forma também de você agregar algum poder e conseguir ter alguma brecha para quem sabe fazer um tratado mais lá na frente, que uma das propostas da base do governo, né, e ele foi eleito falando isso publicamente, que seria a criação de uma moeda única para a América Latina, por exemplo. E esse é um ponto interessante que a gente pode falar dessa moeda única da América Latina, que na verdade não é uma moeda. Ricardo, eu vou te responder aqui, tá? Eu não esqueci a tua pergunta, não. Só que a gente vai se empolgar. A gente não esqueceu, Ricardinho. Eu tô com a sua pergunta aqui na tela. É que, na verdade, a moeda não é a moeda como a gente vê, por exemplo, como a nossa moeda fiduciária, né? A moeda que. O real, por exemplo. A moeda fiduciária, pessoal, é a moeda que todo país tem, né? Então, no sentido de que é a moeda que tem curso legal, né, e obrigatório por cada país. Então, no Brasil é o real, na Argentina é o peso argentino, na Venezuela, isso é um termo que dá para conversar um pouco sobre isso depois, mas em tese é o peso venezuelano. Aqui na Áustria já foi o Chile, que era a moeda anterior, só que a Áustria entrou na União Europeia e faz parte também da União Monetária. Então a gente usa o euro aqui, assim como a Alemanha, assim como quem mais usa o euro aqui? A Alemanha, a Áustria, a Itália, né? Mas nem todo país que faz parte da União Europeia usa o euro. Por exemplo, a República Tcheca faz parte da União Europeia, mas não usa o euro. A Dinamarca faz parte da União Europeia, mas não usa o euro. A Suécia, assim por diante. Mas o ponto é o seguinte: as moedas, né, Paulinho, quando a gente estuda em economia, e isso é uma coisa que faz sentido, as moedas elas têm 3 funções básicas e funções próprias que fazem com que elas entrem em circulação e que as pessoas realmente utilizem ela. Não? Então a moeda tem os 3 principais, eu até escrevi aqui realmente para não esquecer, porque eu sempre esqueço: meio de pagamento. O que significa isso? As pessoas usam aquela moeda como uma maneira justamente de, eu vou chegar para o Paulinho numa transação, vou pagar a ele o dinheiro. Então, isso é a moeda que as pessoas usam e vai parecer um pouco bobo o que eu vou falar inicialmente, mas depois vocês vão entender. Então, meio de pagamento, unidade de conta, e esse é o fato final que é importante vocês lembrarem: unidade de conta
que significa? Você pega lá no teu banco o extrato, qual é a conta, qual é a unidade que está lá? É real. Então, unidade de conta. Então, eu falei, meio de pagamento, meio de troca também, que é o que é aceito nas trocas comerciais. Então, meio de troca, meio de pagamento e unidade de conta. Mas nem toda moeda, ela tem, por mais que a gente fale, né, eu estou falando aqui, eu vou me contradizer no momento agora, que é o seguinte, a moeda venezuelana, o peso venezuelano, que é uma moeda que é muito desvalorizada, que a Venezuela passa por um processo de hiperinflação, que é uma inflação de mais de 50% ao mês. Lembrando, pessoal, que no Brasil a gente tem uma inflação acumulada, Paulinho me corrija se eu estiver errado, de 4 e alguma coisa por cento, né? Durante um ano, ou seja, se a gente comparar, no caso, maio do ano passado com maio desse ano, vai ser exatamente esse valor. Se bem que não saiu de maio ainda, não seria de abril, né, Paulinho? Seria de abril, tal, porque o mês de maio vai sair agora em junho, em algum momento, o IPCA desse momento. Na Venezuela, a moeda, ela perdeu o meio de pagamento. Por mais que seja a moeda legal, as pessoas não usam como meio de pagamento, as pessoas não usam como meio de troca, ou seja, elas não utilizam aquilo em trocas comerciais, mas em tese está lá no banco delas o valor unidade de conta em peso venezuelano. Qual é a moeda? E aí o Paulinho vai ajudar aqui. Qual a moeda que vocês acham que as pessoas usam em países em que a moeda perde o meio de pagamento, ou seja, a moeda para você comprar, por exemplo, 1 quilo de pão. E para vocês entenderem, pessoal, vocês vão comprar 1 quilo de pão, vai ter que levar um carrinho. Não sei se já viram essas imagens. Um carrinho assim de compras cheio de dinheiro. Quem é que vai usar esse tipo de moeda? Ninguém usa essa moeda mais. Mas ela tem curso legal. Então, o meio de pagamento ela perdeu. O meio de troca as pessoas não usam mais. Né? A unidade de conta continua sendo. Qual é a moeda que vocês acham que é utilizada nos países em que a moeda perde totalmente, né, ela se desvaloriza totalmente? Começa com um B, Eriquinho, será? Exatamente, porque é a moeda mais forte na economia. O dólar, as pessoas acabam precificando as coisas em dólar. E se a gente lembrar, né, Paulinho, na década de 90, no Brasil, desculpa, um pouco anterior ao Plano Real, que foi feito em 94, as pessoas também usavam tudo em dólar. O preço do apartamento era em dólar, coisas mais caras eram em dólar, porque justamente as pessoas acreditavam no dólar, no curso legal, no meio como meio de pagamento. Né? Então, voltando àquela que eu falei, o meio de pagamento era exatamente esse. O meio de troca, exatamente, só que a unidade de conta das pessoas no Brasil é o real. Mas as pessoas naturalmente já fazem aquela conversão. E fica uma coisa também curiosa também, nas regiões, por exemplo, que a Venezuela faz fronteira com a Colômbia, por exemplo, as pessoas usam o dinheiro colombiano, elas não usam o peso venezuelano. E de tal maneira que eu estava conversando até com uma pessoa que foi até a Venezuela, passando pela Colômbia, que pessoas não usavam o peso venezuelano, choquem, pasmem, há mais de 5 anos, porque eles sabem que aquilo não valoriza nada. Mas imagina só, pessoal, vocês estão num país em que a moeda que vocês usam é a moeda do outro país, que nem é tão boa assim, mas é a moeda que é utilizada. Por isso, quando a gente traz essa ideia do Bitcoin, né, então não estou falando que o Bitcoin vai mudar tudo, mas é uma moeda que, em tese, né, tem uma ideia de escassez, tem uma ideia de regulamentada, mas que pode ser usada como meio de pagamento. Não quer dizer que não pode ter outras moedas, mas por que você não pode permitir que um cidadão possa escolher a moeda que, para ele, se tem duas pessoas que aceitam aquilo, por que você não pode permitir que as pessoas utilizem isso, né? Essa moeda como meio de pagamento, como meio de troca, né? Como unidade de conta, ou seja, como aquilo que vai estar na sua conta bancária, não precisa ser, mas permitir que as pessoas utilizem outra, porque naturalmente as pessoas já usam, já buscam moedas mais fortes quando a sua moeda local não vale nada. Exato. Isso me lembra até de uma viagem que eu fiz para a Argentina em 2012, mas só para quem está chegando agora na nossa live, eu estou vendo um certo fluxo de pessoas entrando, Eriquinho acabou de fazer uma recomendação expressa em Bitcoin, foi assim que ele começou a montar a fortuna dele, tá? Quem quer entender mais sobre o tema vai ter que entrar na bio do Eriquinho e vai ter que fazer a trilha que ele está montando lá, que fala especialmente sobre fazer crescer seu patrimônio, tá? Cada passo a passo que ele seguiu ali para você ter muito mais sucesso na sua vida financeira. Mas vamos lá. Em 2012, Eriquinho, eu passei por uma situação também que até então eu estava entrando na faculdade de economia, nem tinha começado a aula, eu viajei em janeiro, a gente começou a aula em fevereiro,
Eu fui para a Argentina, Buenos Aires especificamente, e eu achei muito estranho quando eu ia comprar os souvenirs, comprar as minhas refeições lá e tudo mais, o próprio meio de transporte, o táxi. Eles falavam, eu perguntava quanto que custa, e eles falavam, davam sempre três respostas. É X em peso, é Y em reais, ou então é Z em dólares. Mas se você tiver dólar ou real, eu prefiro. Eu penso assim, como assim? O cara está na Argentina, mas ele prefere dólar ou real. Né? E hoje, como economista, eu vejo que é justamente essa questão da moeda fiduciária, né, que seria a moeda corrente daquele país, emitida pelo governo, quando ela deixa de ser fiduciário. O que é fiduciário? É que tem confiança, as pessoas têm confiança de que aquilo é uma referência. A partir do momento que não se acredita mais na política local, né, do seu país, não consegue mais desenvolver uma linha de negócios sem ter uma inflação exacerbada, eles começam a recorrer a outras formas de ancoragem. Né? Ele vai ter que ancorar em alguma coisa que traga aquela confiança de volta, nem que seja uma moeda estrangeira, e no caso que o Eriquim citou, nem que seja uma moeda estrangeira que nem seja tão boa assim, mas ainda é melhor do que a local. Né? Isso também me lembra, o Eriquim, de algumas reuniões que eu tive, né, com o nosso um amigo nosso africano, que ele fala lá que muitas pessoas também fogem da própria moeda local dos países deles para irem para Bitcoin, tá? Que também seria uma forma ali alternativa de você buscar uma ancoragem, uma segurança maior em termos de controle de preço e inflação. E só assinando embaixo aqui o que você falou, sim, nos últimos 12 meses, com o fechamento de abril, a inflação acumulada está em 4,18, segundo o IBGE, Quinho. O Ricardinho, ele não sofre de ansiedade, até onde eu tenho conhecimento, mas será que não está na hora da gente responder a pergunta dele? É verdade, vamos lá. E pessoal, lembrando aqui que fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, no sentido de coisas de economia que vocês viram essa semana, ou que vocês viram anteriormente, ou que vocês têm curiosidade. Podem perguntar, Paulinho, eu estamos aqui para justamente responder nesse pinga-fogo aí de vocês aí nessa, né? E se a gente não souber, a gente também tem coragem de falar que a gente não sabe. Vamos lá. E por que Exato. mesmo e por que mesmo pequena, ainda no total, a subida em percentuais pequenos nos Estados Unidos mexe tanto com a economia mundial? O Paulinho fez um pincelado sobre isso. E por que a taxa de juros no Brasil pode ser tão alta em comparação com a dos Estados Unidos? A primeira parte você respondeu já, né, Paulinho? Você já fez essa resposta aí, no sentido dessa percepção. E lembrando aqui, para fazer só um resumo do que o Paulinho falou, o Banco Central do mundo, né, porque o sistema financeiro que a gente usa é em dólar, né, as matérias-primas que a gente usa são em dólar, tudo mais, dos Estados Unidos. Então, naturalmente, o Banco Central dos Estados Unidos, quando ele aumenta a taxa de juros, e o que significa aumentar a taxa de juros? Significa diminuir a quantidade, o volume de dinheiro no mercado. Quando a gente fala sempre oferta e demanda, né, e aquela coisa que as pessoas, Paulinho falou anteriormente, oferta e demanda, o que as pessoas estão ali proporcionando de venda, de comprar, de algum produto que está sendo vendido, pelo produto que as pessoas querem comprar, e a moeda também é um produto, também passa pelo processo de oferta e demanda. Pessoal, usem sempre essa intuição de oferta e demanda, que ela sempre vai te ajudar a responder grande parte dos questionamentos de economia. O que acontece que fica às vezes mais complexo, que existe em termos de economia, que uma coisa chama-se elasticidade, que é exatamente como aquele preço varia especificamente em relação percentual à quantidade de preço em relação à demanda. Então, são algo mais específico, porque tem produtos que são mais necessários, né? Por exemplo, ninguém pode ficar sem comer. Então, novamente, o preço pode subir, mas as pessoas vão continuar comprando coisas, em geral, bens que são muito importantes. Arroz e feijão, né? Cesta básica, tudo mais. Mas coisas mais de luxo, normalmente, que não ficam muito mais caras, que é um nicho de mercado, são pessoas específicas. Às vezes as pessoas nem querem mais comprar aquilo. E a moeda é a mesma coisa. Se você tem uma quantidade muito grande de moeda na economia, a taxa de juros é basicamente um mecanismo de você, moderno, né, de você tirar a quantidade de dinheiro em circulação ou aumentar. Quando você aumenta a taxa de juros, você diminui a quantidade de dinheiro. O dinheiro fica mais caro, fica mais escasso, a quantidade de dinheiro em circulação. Quando você diminui a taxa de juros, você está afrouxando, né, aquele afrouxamento da economia, você está aumentando a quantidade de dinheiro em circulação.
aumentando a liquidez. Você quer que as pessoas falem, pessoas, vamos lá, tomem empréstimo, façam isso, aquilo, não. Então, esse é um mecanismo que acontece em economia, que não é diferente. Então, naturalmente, pessoal, como o Paulinho até me falou, quando você aumenta a taxa de juros dos Estados Unidos e o dólar, como a gente exemplificou aqui, é uma moeda muito procurada, uma moeda muito valorizada, uma moeda que tem anos e anos assim assim como um pouco do ouro também, que tem uma credibilidade muito grande, as pessoas vão querer aquilo, né? Porque elas são avessas ao risco normalmente. Elas querem aquilo que fazem mais sentido como investimento para elas, sem se arriscar muito. Então, naturalmente, elas vão querer muito dólar, o dólar vai se valorizar, e o real, né, que é uma moeda intermediária, uma moeda assim que, né, existe desde 94, né, Paulinho? Temos aí 2 Copas do Mundo aí, vencidas pelo BR. As pessoas, em tese, elas preferem aquela outra moeda do que o real. Então, por mais que o real esteja a taxa de juros básica da economia, a taxa Selic, esteja 13,75, se, né, a taxa, a prime rate, né, dos Estados Unidos, que seria a nossa taxa de juros, a taxa Selic, tá 5, lá eles funcionam em intervalo de 5 a 5,25, as pessoas vão querer aquilo, né? E vão querer também os títulos, né, que tem lá nos Estados Unidos, que tem liquidez maior, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. As pessoas vão querer aqueles tesouros, né? Eu estou falando aqui de treasury, né? Vão querer exatamente aqueles produtos, aqueles ativos dos Estados Unidos. Então, naturalmente, né, Paulinho, o que acontece é exatamente isso. Então, respondendo a tua pergunta, né, o Paulinho vai dar um questionamento, vai ajudar aqui a minha resposta com o ponto dele, mas é exatamente isso. Naturalmente, as pessoas vão procurar aquela moeda e vai ter, como o Paulinho mesmo falou, uma saída muito grande de capital estrangeiro do Brasil que vai entrar, por exemplo, nos Estados Unidos. Exatamente. E é exatamente isso, o Ricardinho, eu tinha respondido no primeiro momento, o Eric reiterou. E em relação à sua segunda pergunta, bom, é o que nos resta. Tá? Existe uma questão que é o risco país, tá? Que é o quão mais arriscado em relação à referência mundial, em termos de pagamento e honra à sua dívida. Tá? Então, por exemplo, você emprestaria o seu dinheiro para uma empresa americana, brasileira ou argentina, por exemplo. E por quê? Você pensa de imediato, bom, a americana, porque ela tem uma capacidade de crédito melhor, tem uma moeda mais forte, enfim, tem um histórico, né, tem um track record da moeda mais longo do que o real, por exemplo. Tá, mas se você soubesse que esse americano estaria te dando ali 4% ao ano de juro, tá? Ao passo que o brasileiro está te dando 6%, vão ter pessoas que vão falar assim, bom, no Brasil rende mais, eu vou para o Brasil. Tem outras que vão falar assim, o risco-retorno não é suficiente para eu ir para o Brasil. Tá? Então, essa diferença da taxa Selic seria o termômetro, né, que um país tem para atrair o capital estrangeiro para a sua nação. Tá? E o equilíbrio é o quanto ele necessita daquele crédito. Então, há uma certa taxa de desconto, né, as pessoas elas optam por ir para os Estados Unidos, Brasil e até mesmo para a Argentina. Tá? Hoje mesmo, acho que eu peguei a atualização da semana retrasada, a taxa de juros da Argentina estava em 81% ou 83% ao ano. Tá? Ainda existem pessoas que vão investir na Argentina, mas há uma taxa de desconto muito maior. Né? Talvez por 70% ao ano não valha o risco, talvez 90% valha, né? Dependendo de qual seja o investidor. Então isso daí nada mais é do que uma forma de termômetro, né, que você tem ali, uma forma de trazer o equilíbrio do fluxo de capital via taxa Selic. Ô, Ricardinho, e a sua última pergunta aqui, o consumo mesmo que indiretamente pode influenciar no resultado do PIB do Brasil? Com certeza. Tá? O que é o PIB no final das contas e como que a gente agrega o PIB no final? É tudo que a gente produz em alguma moeda corrente, no caso, quando a gente faz uma análise interna em real, quando faz uma análise internacional, tudo que a gente produz, só que cotado em dólar, tá, naquele momento, e o quanto que as empresas conseguem agregar. Então, vamos supor que Ricardinho, tá, ele vai comprar um pão na padaria. Só que o que acontece, o processo do pão? O Eriquinho, tá, que é de uma família de fazendeiros, ele planta aquele trigo e ele vende aquele trigo para alguém que vai refinar aquele trigo e vai transformar ele no produto final. Então, o Eriquinho vende X número de trigos lá, a R$1.000, por exemplo. Tá? Ele vende para a minha padaria, eu transformo aquele trigo em pão. Tá?
E eu vendo aquele produto todo de R$ 1.000 que eu transformei a 2.500. Então o Eriquinho agregou na economia R$ 1.000, porque ele produziu o trigo, e eu agreguei mais 1.500 de valor agregado. No final das contas, Ricardinho vem na minha padaria e compra tudo aquilo lá por R$ 2.500. O PIB nada mais é do que o preço final nessa cadeia produtiva, tá? E dependendo de qual seja o produto, pode ser que ele tenha 3, 4, 5 eletrônicos, chegam a ter 8 níveis de produção diferentes, desde montagem, produção de semicondutores, automatização de processo, programação, juntar as peças. Então, é tudo que você produz num país quando comparado em relação ao preço final dele. Tá? Então, o consumo indireto favorece o PIB? Com certeza, porque é isso que faz movimentar a economia como um todo. Bom, você tem mais uma pergunta aqui, por causa do primeiro resultado do PIB no primeiro trimestre no Brasil, uma subida acima do esperado. E por isso pode ser causado pela quantidade de dinheiro que o governo tem colocado no mercado com o incremento nas ajudas oferecidas de baixa renda. Com certeza. Tá? A gente teve um momento pandêmico ali, né, que foi um choque internacional, não foi só no Brasil, foi um fenômeno que afetou o mundo inteiro negativamente, tá, de um ponto de vista geral. E por um processo de você querer reestimular a economia de uma forma bastante saudável, que é você injetar, principalmente nas camadas mais sensíveis financeiras, que são as classes D e E, aqui no Brasil, perdão, é você dar uma renda, é o que a gente chama de imposto indireto, você dá uma renda direta no bolso dessas famílias, tá? Então, com o próprio programa do Renda Brasil, né, que foi iniciado no governo anterior, né, e a continuidade aqui do programa do Bolsa Família reajustado a preços ali que seriam acima da inflação, seria um estímulo direto a você dar capacidade a essas famílias, né, que a gente sabe que economicamente as pessoas mais sensíveis financeiramente, no geral, fazem escolhas com aquilo que o Eriquinho falou agora há pouco, de produtos mais inelásticos, são produtos de maior necessidade, né, que estão essencialmente na cesta de consumo ali todo mês do brasileiro. Então, sim, isso é uma forma de você estimular o crescimento do país. E quanto à questão de expectativa, o Ricardinho, isso varia muito, tá? Porque o próprio mercado faz projeções para daqui a um mês, para daqui a 6 meses, para daqui a um ano. E quanto mais longo é essa previsão, mais errada ela tende a ser, né? Mais fora da realidade ela acaba ficando, tá? E é natural que em momentos ali de um extremo otimismo eu vá projetar um crescimento e na prática ele fique muito abaixo. Em momentos de pessimismo, que é o que a gente tem saído nesse momento pós-pandêmico, ele acaba tendo um resultado um pouco mais acima, tá? Mas o conceito e a sua intuição, Ricardinho, é exatamente essa, tá certíssimo. Mesmo assim, né, acho que, Ricardo, como o Paulinho mesmo falou, né, essa notícia saiu agora, exatamente, estou vendo aqui, né, que o PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre, puxado pela disparada do agropecuária, né? E quando a gente analisa o PIB, como o Paulinho mesmo falou, ele é um bolo enorme de vários... Quando a gente faz um bolo, né, a gente põe vários ingredientes, né? E às vezes a gente põe mais de um, põe mais de menos. Né? O bolo de chocolate tem vários ingredientes além de chocolate, né? Mas você pode botar mais chocolate para ficar mais forte. No PIB, é um pouco isso. Esse conjunto, a sua soma de produtos e serviços, de serviços e produtos e serviços feitos em determinado período de tempo, em um ano, né, como o Paulinho falou, isso pode ser realmente, quando a gente analisa, legal, né, o presidente vai falar assim, legal, subiu, né, o Brasil está mandando bem. Mas a gente tem que olhar, né, tem que fazer um olhar mais de discrepância, de entender o que está ali dentro, né, porque realmente a agropecuária foi um diferencial, a gente tem que ver. Preço da commodity, será que subiu muito essas commodities que o Brasil exporta? Então foi uma situação específica do Brasil. A moeda brasileira estava desvalorizada durante esse período de tempo, ou seja, ajudou bastante a exportar isso, né, em relação a outros países. Só que se a gente analisa a indústria, que também é uma área muito importante do PIB, ela não subiu e não tem a expectativa. Quando a gente fala em economia, a gente está falando muito nas expectativas das coisas. O que aconteceu ajuda a gente a ter uma certa visão, né? Mas não é um determinístico, ou seja, não faz com que, só porque foi bem ou mal no passado, que vai continuar bem ou mal no futuro. Por isso que a gente tem que olhar os fatores. E no caso, né, quando a gente fala no Brasil, o consumo das famílias está subindo, o que pode ser interessante, o governo também.
Mas os investimentos não aumentaram, tiveram uma baixa de 3,4%. Isso significa, se os investimentos estão menores, quer dizer que para algo crescer, né, para você colocar uma árvore para ela nascer, você tem que botar semente. Se os investimentos não estão subindo, quer dizer que as pessoas, em tese, podem estar, né, os agentes, as pessoas que tomam empréstimo, as empresas, as pessoas que assumem o risco, podem não estar exatamente satisfeitos com a situação e por uma situação, né, de exceção, né, por situações climáticas, na questão também da produção agrícola passa por situações climáticas, quer dizer exatamente que isso não é tão bom. Então a gente tem que olhar sempre o lado bom e o lado ruim, né? Porque o presidente ou as pessoas políticas em geral vão querer exacerbar, vão querer falar, né, como moeda política, mas a gente está, Paulinho, conversamos nesse início da live, mas as outras áreas que são importantes não estão tão bem assim, né? Então a gente tem que olhar muito bem para que a gente possa ter um crescimento, né, sustentável. E, por exemplo, a exportação no Brasil também não foi tão alta nesse primeiro trimestre, assim por diante. Então, tem que olhar a saúde financeira, assim quando a gente olha a saúde financeira, né, de pessoas, de empresas, a gente tem que olhar do país também, porque quando as pessoas não estão investindo em coisas produtivas, ou seja, e um dos grandes gargalos que a gente tem em economia é a nossa questão produtiva. O Brasil é muito improdutivo em relação a outros países que são, né, os países mais ricos em tese. A Áustria não é mais rica que o Brasil porque simplesmente os austríacos são melhores que os brasileiros. Não, porque eles têm mais, a gente fala em economia mais capital para poder investir, capital intelectual, investimento bastante na mão de obra, de qualificar aquela mão de obra. Então isso faz diferença. E se o Brasil não está investindo nisso, isso é um sinal ruim que pode nos próximos períodos, né, aparecer. E também quando a gente olha o PIB, né, Paulinho, nos outros trimestres e tudo mais, a gente vê que o Brasil está assim, não está tão assim, 1,9%, 2%, 1%, 0,5%. É um voo de galinha, né? É um voo assim muito assim, razoávelzinho, que demonstra assim que a gente está crescendo, mas está muito aquém, né? Níveis de crescimento de países assim muito mais envolvidos, e a gente deveria crescer muito mais, aproveitar essas oportunidades, né, para crescer muito mais. Exatamente, Eriquinho. Então, o Ricardinho, é tudo uma questão de ciclo, né? Ao passo que é interessante, sim, o estímulo do consumo, por outro, se não existe o investimento, né, se não existe a origem do investimento para aumentar a nossa capacidade produtiva, vai gerar inflação, tá? Se eu continuo vendendo 100 do meu produto e agora aumentaram os consumos, né, e eu estou pretendendo vender mais do que 100, tem 130 pessoas querendo comprar, eu vou atender essa oferta, mas eu não tenho capacidade de aumentar a minha produção, porque não foi aumentado o investimento no país. Então, eu vou continuar produzindo 100, e que vai gerar, qual que é o equilíbrio? O aumento de preço. Então, isso gera inflação. Tá? E é um ciclo ali constante que a gente tenta equilibrar esses pratinhos, e dependendo do governo, ele vai priorizar ali está com desemprego mais baixo, né, está mais atento a essa questão dos direitos dos trabalhadores, garantir que mais pessoas estejam empregadas, e, por outro lado, vão existir algumas prioridades ali, que seria a contenção da inflação, que rimaria mais com um objetivo que eu julgo mais saudável. Tá? E em relação aqui ao comentário do Ricardinho, Paulinho, às vezes parece que está de olho nas 6 telas do mercado. Você quase acertou, não são 6 telas, mas são 4. Mas é exatamente isso, que uma das telas ela fala sobre as notícias que vão acontecendo em tempo real, que de vez em quando eu encaixo aqui num argumento e o outro. Outra tela que diz respeito aqui aos índices, tá, de inflação, de crescimento, de desemprego, etc. Outra que é a minha tela para operar aqui o próprio mercado e a base dos clientes, porque mal ou bem o horário, eu ainda estou em horário comercial, então volta e meia eu tenho uma demanda e outra. E tem uma outra tela aqui que eu consigo trocar algumas mensagens, né, para falar, principalmente falar mal de pessoas que fazem comentários ruins aqui na live, tá? Então, Ricardinho, você está incluído nisso, é brincadeira, tá? Então, são 4 telas que eu tenho aqui no final das contas. É interessante, Paulinho, porque você vê que o Brasil é meio anticíclico, né? Os países crescem, diminui, entra em recessão e o Brasil cresce. Quando os países crescem, o Brasil diminui. Então, só para fazer uma contextualização. O Brasil sempre está com atraso, né? É o patinho feio, né? Tá todo mundo indo numa direção, parece que o Brasil está indo na outra. É bem isso. É por isso que o Brasil acaba sendo
Perdão, desculpa, Eric, te interromper. É por isso que o Brasil acaba sendo o preferido dos gringos para investir, porque o Brasil é como se fosse aquela novela Vale a Pena Ver de Novo, mas ele anuncia como se fosse inédito, né? Então, o que acontece? Os gringos veem o que acontece no país. Opa, o meu país cresceu muito. Ih, parou de crescer. Opa, quem não cresceu ainda? O Brasil. Vou correr para o Brasil porque ele imagina que vai acontecer depois, entendeu? Então, o Brasil ele é o preferido e, às vezes, ele é o patinho feio ali em relação à análise de investimento. E só para contextualizar esse do crescimento do PIB no primeiro trimestre, né? A Alemanha teve um decréscimo, né, de 0,5%, ou seja, ela diminuiu 0,5% do que ela era comparativamente com o outro trimestre. O Reino Unido 0,2% cresceu, né? Os Estados Unidos cresceram 1% no primeiro trimestre. O Brasil, quase 2%. A China, quase 2,5%. E o grande vencedor, o grande país fiquem de olho nesse país, né? A Índia, 6% de crescimento. Então, a Índia é um país que a gente tem que ficar bem de olho. Vale uma live para conversar sobre isso, questão demográfica, geográfica, Verdade. muita coisa sobre a Índia, né? Mas vale a pena a gente olhar e pensar e entender e comparar para a gente entender. Mas lembrando, pessoal, que quando a gente compara, não comparem só números. Cresceu, diminuiu. Cada número tem uma história. Tem uma história que tem uma explicação para que aquilo tenha acontecido. E só porque o Brasil cresceu quase 2% nesse primeiro trimestre, não quer dizer que a gente vai virar Suíça de um dia para o outro. Existem muitas coisas que são importantes serem feitas, né? E a gente fez agora a reforma pode não ter sido a melhor, a questão toda do arcabouço fiscal, das regras do jogo, mas é importante. O próximo passo deve ser a reforma da reforma tributária, né? E depois a reforma política também deve ser importante, e assim por diante, para fazer modificações para tirar aquele famosa, como é que chama? Do esqueleto lá, como é que chama? Quando você abre esse armário cheio de pó, assim, pá! Tirar o pó assim, do esqueleto, fazer uma limpeza, tal, fazer uma organização. O Brasil precisa fazer essa organização justamente para ele poder, né, ter as possibilidades de crescer de maneira sustentável e não de maneira voo de galinha, como o Paulinho e eu mesmo mencionamos. Paulinho, tem algum tema, você acha, a gente está chegando aqui 1 hora de live, algum tema que seu coração pede aí para a gente falar? Só para falar a questão da moeda, a gente entrou na moeda, e essa fala do Lula sobre a moeda única, pessoal, não é uma moeda no sentido da América do Sul, ou com a Venezuela, ou com a Argentina, não é uma moeda que vai substituir o real, né? Ou, por exemplo, o peso argentino. É uma moeda que vai, como eu falei anteriormente, a moeda tem 3 funções: meio de pagamento, meio de troca e unidade de conta. Seria uma moeda não como uma moeda fiduciária, mas seria algo que, como a Argentina tem uma necessidade, ela não tem tanto dólar, né? A Argentina tem uma escassez muito grande de dólar. Então, pessoal, se vocês forem à Argentina, vocês vão ver lá o dólar blue, que é um câmbio paralelo, que é muito acima do dólar oficial da Argentina, justamente porque eles têm uma escassez muito grande de dólar. Então, eles precisam e aceitam valores exorbitantes. E como a Argentina não tem isso, e quando países fazem trocas comerciais, normalmente é o dólar, que é a moeda que é feita, pode ser uma cesta de produtos, mas normalmente é o dólar que tem que ser usar como pagamento. Como a Argentina não tem o dólar, a ideia é que você tenha uma moeda que usa essa função de meio de troca, talvez possivelmente meio de pagamento, mas que não seja a unidade de conta, ou seja, não é a moeda oficial do país, mas é uma moeda que seja utilizada como se fosse um token, né, como a gente fala em criptomoeda, tal, algo que seja utilizado. E essa ideia, Paulinho, e dessa vez, vamos aqui, é uma ideia antiga, não tem a ver com... É uma ideia que pode ser usada assim populisticamente, né? Mas desde a década de 80, o Sarney já traz essa ideia. Né? O próprio Paulo Guedes falou sobre isso também, por exemplo. Né? Então, não é uma moeda que vai destruir o real, nem as moedas, porque é muito mais complexo você criar uma união monetária, como tem aqui na União Europeia, né? Que é muito mais complexo fazer isso. E eu acho que a gente não teria nem governança, possibilidade de dialogar para poder manter uma moeda nesse sentido. E aqui já é um grande desafio, tá? Mas é exatamente isso. Imagina que no Brasil, né, Eriquinho? Se já é um grande desafio aí, imagina implementar
alguma coisa que a gente não está acostumado Seria aqui. tipo essa história, né, do Lula falando, né, com o presidente do Banco Central, para diminuir os juros. Mas imagina ser uma pressão de todos os presidentes da América Latina, botando pressão num cara, né, para fazer aquilo, com a arma na cara dele, e a moeda Pois é, ia totalmente. Ia ser uma moeda piada, quase, porque ninguém ia levar a sério uma moeda dessa, que não tem nenhuma credibilidade, né, nenhuma. E um dos aspectos que a gente falou, né, Paulinho, enfatizou muito na nossa live de hoje, que para uma moeda ter a moeda de curso forçado, curso legal, que são as moedas fiduciadas, para elas realmente pegarem, né, para a população acreditar nela, ela tem que ter credibilidade. Então, se ela não tem credibilidade, acontece, por exemplo, como está acontecendo na Turquia, né, que de alguma maneira vai ter esse efeito dos juros. Se você acaba artificialmente sendo juros, aquilo vai propagar essa sujeira em alguns mecanismos de transmissão na economia. E um deles é justamente o câmbio, ou seja, ia estragar o câmbio, e sim. exatamente o que aconteceu com a lira, se não me engano, a lira turca, que se a gente analisar, a partir do momento em que abaixou a taxa de juros forçadamente, o câmbio desvalorizou de uma maneira assim exorbitantemente. Então, não tem milagre, galera, não tem milagre, entende? Exato. Tem que fazer, Exato. tem E que só para fazer dever de concluir, casa, o né? Eric, Fala, Paulinho. tem que fazer o dever de casa, não tem atalho, né, Eriquinho? Não tem jeito fácil para dar uma Não, solução a um não problema tem. tão complexo. Só complementando aqui, entre um comentário e outro que o Ricardinho fez, né, esse nosso crescimento aqui do PIB, caramba, começou a chover muito aqui, eu tomei um susto, olhei para a janela, começou um pé d'água aqui sinistro. Mas uma parte desse crescimento que a gente teve no primeiro trimestre também se dá ao fato da moeda, o dólar, ter se desvalorizado muito. Tá? Uhum. E o fato também do real, né, depois de ser uma das moedas mais desvalorizadas há um ano e meio atrás, hoje está sendo uma moeda que está recuperando, está sendo uma das que mais se valoriza. Tá? Então, a taxa de câmbio caiu muito no Brasil, ficou abaixo de R$ 5, né? Ele dropou de 5,50 no ano passado, 5,40, 5,30. Cheguei a pegar a cotação de 4,84 dólar. Tá? Então, isso faz com que o Eriquinho, os dados não mentem, né? O Eriquinho leu ali o dado direto na fonte. A nossa exportação caiu, ou seja, houve muito consumo local. Né? Então você dá uma desenfreada ali na inflação, porque as pessoas param de exportar, começa a ficar pouco interessante e começam a vender localmente. Né? O produtor sempre vai avaliar se ele vai ter que exportar, se ele vai ganhar mais porque o câmbio, o dólar está caro, por isso eu vou exportar, ou se eu vendo aqui localmente. Né? Então ele faz essa conta, então ficou, entre aspas, retido, né? Ficou muito pouco produto para exportação e muito consumido localmente. Então, isso favoreceu ali o crescimento de curto prazo e eu espero que se sustente, evidentemente, para o bem de todo mundo. Né? Mas a gente sempre tem que analisar, pessoal, os dados de forma fria, independente do governo que está, se você concorda ou não, para que a gente chegue à conclusão mais justa possível, Eriquinho. Assim, se te ajusta as coisas todas, a gente entende. E se a gente comparar, por exemplo, com a Áustria, por exemplo, com a economia europeia, ainda tem muitos gargalos de consumo, ou seja, as pessoas, você tem uma lista de estava conversando com um colega meu de trabalho, e ele estava dizendo, né, que ele queria comprar um carro, né, Skoda, que é uma marca da República Tcheca, que a Volkswagen comprou, que é um carro mais popular assim que tem aqui, que existe uma fila de espera, né, de mais de 6 meses para você comprar o carro. 6 meses para você comprar um carro. Então você vai lá, paga e recebe, demora 6 meses. E a mesma comparação, né, se você vai comprar um Tesla, né, que aqui na Europa, na Alemanha tem uma fábrica do Tesla e tudo mais, e tem toda a questão, toda a logística de peças, que eles já estão meio que controlando essa escassez, essa necessidade de chips, tudo mais que tem aqui, tudo mais, aqui, principalmente aqui na Europa, demora 2 semanas para eles entregarem. Então, isso faz diferença num produto, numa credibilidade. E o Brasil, se eu fosse olhar, né, os dados, eu acho que talvez esse consumo que o Paulinho falou tem muito a ver também um pouco com essa questão que as pessoas já estavam querendo consumir e esse menor gargalo. O Brasil é um país de tamanho continental, então muito é produzido no Brasil, né, a preços caros, né, muitas vezes, mas muito é produzido. E essa foto do primeiro trimestre, né, ela não aconteceu só, né, a gente tira foto do PIB, né, falando, né, do primeiro trimestre de janeiro até final de março, por exemplo, mas isso aconteceu também
com uma consequência do que ocorreu em dezembro de 2022, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, e a gente tem que continuar a entender essa história, esse fato, né, da economia e para entender justamente para onde a gente vai. Porque, como eu falei anteriormente, pessoal, quando vocês falam de investimento, vocês pensam em economia, o que aconteceu é bom, vale a pena, muito interessante a gente entender. Mas a gente tem que olhar as expectativas para frente. Por isso que muitas vezes, uma vez um cliente meu, Paulinho, perguntou assim, olha, o resultado da Vale, por exemplo, foi, sei lá, 5% de receita maior. Só que o mercado esperava 7%. Por mais que o resultado tenha sido bom, foi abaixo da expectativa e a ação caiu. Então, assim, a gente tem que entender justamente isso. E até o contrário também. O resultado foi pior, foi ruim, tipo, foi negativo, mas a expectativa era que fosse pior ainda e a ação sobe. Ou seja, são movimentos que têm a ver com expectativas e a gente tem que tomar muito cuidado com essas ondas para a gente entender que, né, existem, nas discussões econômicas, tem muita coisa importante, mas mesmo assim a gente precisa entender o que está por trás, né, da notícia, da história, e cada país tem, como eu falei, uma estrutura demográfica diferente, uma população ativa que trabalha, uma população ociosa, uma população que está aposentada, uma taxa de juros específica, né, um tamanho de mercado de consumidor, uma quantidade de desemprego, por exemplo. Por isso que essas coisas são tão importantes, as informações. Desemprego, pessoas que estão sendo empregadas, isso tudo mostra, né, se a economia está aquecida, está desaquecida, e o ciclo econômico que vai acontecer, que vai vir justamente dessa maneira. Paulinho, eu queria te dar aqui a palavra aqui, porque a gente já falou bastante aqui, como você falou mesmo, você está também seu horário de trabalho também, nossa coisa toda aqui. Se você quer dizer alguma coisa, se você quer fechar aqui com alguma informação que você acha relevante para os nossos ouvintes essa semana aí. Bom, eu queria dar uma dica para quem está começando ou para quem volta a ficar animado com o mercado financeiro. Falem diretamente com o seu especialista, tá? Em momentos ali de grandes oportunidades e grandes empolgações, que a gente tem que ter mais o pé no freio e fazer as escolhas de forma mais consciente, tá? Tenho falado muito com clientes ali com oportunidades mais de longo prazo, tá? E existe um certo alvoroço ali que as pessoas querem resolver sempre o quanto antes. Então a dica que eu dou é: fica tranquilo, fica sossegado, vamos montar uma estratégia bem harmoniosa, que tenha bastante a ver com a sua linha de horizonte, tá? E vamos tomar uma estratégia com calma. Dificilmente uma estratégia de longo prazo ela é tomada em um dia, tá? Então esse é o recado que eu dou. Então, Eriquinho, eu acho que qualquer tema que a gente possa trazer, a gente traz ali nas próximas semanas, que vai vir novidade, vai vir coisa boa por aí. É verdade. E só lembrar aqui o aviso final aqui da nossa jornada Mente Rica, né, que vai acontecer no dia 17 de agosto, às 19 horas aí do Brasil, um evento 100% online, 100% gratuito para vocês. Fiquem atentos que a gente vai conversar, né, sobre isso. A inscrição, vocês podem entrar na minha bio tem lá um link, vocês cliquem lá, vocês vão receber um e-mail, recebam ali no e-mail, vocês cliquem, por favor, se vocês quiserem, claro, mas eu acho que é algo que é imperdível, eu acho que é o melhor, é o supra-sumo assim, que está sendo produzido para vocês, e respondam esse e-mail e tal, e se eu acho que também faz sentido, é bem relevante, vocês entrem no nosso grupo do WhatsApp ali, e para receber essas informações sobre o evento e novas informações que a gente vai querer também produzir para vocês, que sejam relevantes para o seu dia a dia, para você tomar essa decisão da melhor maneira possível, como o Paulinho mesmo me falou, de uma maneira bem assim, respeitando as suas necessidades e pensando no longo prazo, porque essa é a melhor maneira de você enriquecer, né? É você ter consistência, é você ter disciplina e você pensar no horizonte de tempo de longo prazo, que é a melhor maneira. A gente podia trazer dados, podia explicar, mas essa é a melhor maneira realmente de você ser consistente a algo, criar bons hábitos, é pensar no longo prazo, é pensar, né? No longo prazo que eu digo, pessoal, 5 anos. Obviamente que às vezes fica um pouco, não, eu queria investir mais tempo, queria ganhar rápido. Há também possibilidades, há estratégias, mas algo que seja consistente é necessário que você sempre faça, né? Tem traders, né, que ganham dinheiro rápido, assim,
mas são pessoas profissionais nessa área. Então a gente quer exatamente ajudar vocês que estão na sua profissão, que possam investir o seu dinheiro, né, de uma maneira consciente e que possam enriquecer com isso. Essa é a melhor maneira possível. Que Paulinho sabe, eu sei, e a gente pode indicar para vocês isso. Paulinho, muito obrigado pelo seu tempo. Nossos ouvintes, um grande abraço. Queria agradecer ao Ricardo, que está sempre aí fazendo boas perguntas. Ricardo, grande abraço. Ao Alex, a Andréia, a Carla. Lembrando, ontem foi aniversário da Dona Carla. Parabéns, Dona Carla. Parabéns, Dona Dona Carla. Grande beijo. E hoje da Beatriz, minha tia também, tia Bia. Tia Bia, beijo para você também. Grande abraço para vocês. 70 anos, não é sempre que você faz, não, brincadeira, não são 70 anos, mas ela vai ficar. João Vitor, todo mundo, a Mari. Paulinho, muito obrigado a todo mundo, principalmente vocês aí que nos ouviram, tiveram paciência. E tamo junto. E não se esqueçam, investir é para todos. Investir é para todos. Muito obrigado, Eriquinho. Tamo together como sempre. Tamo together. Como sempre, forte Valeu. abraço. Tchau, tchau. Valeu.